Capítulo 16. Avalanche. A grande ilha mediterrânea é considerada uma enorme montanha no meio do mar, cujo, no ponto culminante, está o Monte Cinto, a todo o território observar. Em meio a um formidável relevo de montanhas, nota-se o gigante de 2.700 metros, onde, em seu ponto mais alto, é possível ver o branco da neve, mesmo quando já não é mais inverno. Responsável por guardar os pequenos vilarejos do interior do ilhéu, de colossal declive, deixando províncias corsas um tanto isoladas do resto do mundo, fazendo a perfeita ligação entre terra e céu. Por um lado, proteção contra a invasão, no passado. Por outro, contemplação de turistas, e baixa população no presente privilegiado. No fim, vantagens para um futuro inesperado. Pontos tão diferentes de outros pontos pela geografia afastados. Em 14 e 15 de março de 1939, alemães ocupam locais remanescentes do território tcheco. Violam o Acordo de Munique e tornam o país protegido pelos germânicos. O caos está perto. Em resposta, Reino Unido anuncia proteção à Polônia. 4 dias depois, tem festa na casa de Pauline. 13 anos. E o mundo vai tomando um rumo que ninguém sonha. No dia 31 de março de 1939, França e Grã-Bretanha, unidas, garantem proteção às fronteiras polonesas. No mesmo ano, de 7 a 15 de abril, a Itália fascista invade, mais ao sul, terras albanesas. E em 23 de agosto, a Alemanha e a União Soviética assinam um pacto de não agressão e um plano secreto dividindo o leste europeu em duas esferas de influência, numa tentativa de evitar a guerra. Mas já era tarde para o que Pauline não espera. Em questão de pouco tempo, começaria, para todo mundo, uma nova era. Capítulo 17. A Guerra. 1º de setembro de 1939. 4h45 da manhã. A Alemanha de Hitler derruba a fronteira e invade a Polônia. Começa a Segunda Guerra Mundial na Europa, incendiando o mundo e deixando incerto o amanhã. Alegando que a capital polaca, Varsóvia, não quis negociar a devolução da cidade de Danzig, 95% habitada por alemão, tomada dos germânicos desde a Conferência de Paris em 1919, perante o Tratado de Versalhes, explodindo o caldeirão. A bandeira com a suástica chega ao outro lado. Aviões, tanques blindados e soldados armados, na linha de frente, vão expandindo o território. Tudo viraria um inferno. Abriam-se as portas do purgatório. Baixas temperaturas se aproximam com o inverno e o mundo é um observatório. Agora divisório. Cabe às nações manifestarem suas posições quase como ato obrigatório. Muitas rompem relações com a Alemanha. Estados Unidos e Japão manifestam neutralidade. Já Grã-Bretanha e França, honrando garantias de segurança à Polônia, declaram guerra à nação alemã e com Hitler inimizade. Um navio britânico é o primeiro alvo abatido por um submarino alemão. Ao passo que, bravamente, uma patrulha francesa entra no território nazista, pelo chão. É 3 de setembro e Pauline ainda está de férias na Córcega. Enquanto, no sul da Itália, um jovem soldado, Ernesto, há 2 anos no exército, faz exercício militar na tropa fascista, que ainda não se dizia a favor ou contra o regime nazista, deixando em cada familiar o sentimento de orgulho patriota pela cria, criando um dito popular, lá. Se um homem não serve para a guerra, ele não serve para a terra. E como o globo parecia ter diminuído, as histórias iriam se cruzar. Capítulo 18. As últimas férias. O mar é o berço de sagrado alimento. Fonte de vida, descanso e sustento. Por ele chegam mercadorias, ajuda e boas notícias trazidas por bons ventos. Mas também preocupação quando muda o tempo. Através dele é que Pauline e família se preparavam para voltar, da Córcega para Toulon, agora que agosto já tinha cedido seu lugar, e logo as aulas no colégio iriam recomeçar no final de setembro. Aquele seria o verão mais bonito e o mais dramático que iria passar. Marcas de sol no corpo. Em barquinhos, nos fins de tarde, sorrisos felizes estampados nos rostos, o recolher das barracas nos acampamentos e a ilha esvaziando aos poucos.
Momento tenso. Com o irmão, uma última visita à casa de um amigo que tinha um rádio e as últimas novas no noticiário, a guerra foi declarada. Uma bomba trazida pela menina que deixou principalmente a mãe preocupada. Uma estranha calmaria de expectativa apreensiva pairava no ar, sobre aquelas terras, e o pai iria se informar sobre o regresso. Sem sucesso. Não havia navios. A guerra se aproximava e ninguém ouviu o pedido de paz que o Papa clamava. Dias ruins começaram. Muitos trovões e raios. Se aquilo ainda não fosse reflexo do inferno do grande conflito, já servia como grande ensaio. Não tinha outra forma de voltar, a não ser pelo mar. Aviões, só para combate. Usá-los para pessoas, só se fosse para ataque. O desespero crescia. Os tempos tinham mudado. Eram praticamente os últimos turistas que ainda deveriam partir. O momento era de cuidado. E aquela foi a última vez que Pauline viu Calvi. Capítulo 19. O último navio. Em situações difíceis, quando o mundo fecha uma porta, Deus abre uma janela. Esta é uma frase que provavelmente todo mundo já ouviu. Assim, coincidência ou não, quando tudo parecia sem saída na ilha, surgiu um último navio. Já era outubro e a chance de voltar para casa de forma segura apareceu. Mesmo ainda com o tempo horrível e viajando à noite em pleno breu. Água escura, mar revolto. Distante profundamente dos tons paradisíacos e calmos do mês de agosto. Netuno parecia agitado. Castigando aqueles que aparentemente até os deuses haviam provocado. Chacoalhando tudo e para todos os lados. Tanto que até o pai de Pauline, marinheiro acostumado com o balançar, estava passando muito mal, a ponto de vomitar. Uma tempestade jamais registrada. Uma única e última embarcação, viajando com as luzes todas apagadas além de escoltada por navios de guerra como precaução, depois que ela foi declarada. Horas que não passavam nunca. Família sofrendo junta. Pés implorando por terra firme. Um enredo pavoroso que parecia filme. Até que finalmente chegaram ao continente. Se nem tudo estava tranquilo, pelo menos aquilo já era um alívio. No desembarque, uma trágica confirmação. Souberam que outros navios que tentaram fazer o mesmo caminho, haviam sido afundados, depois de atingidos por aviões de bombardeio alemão. Tensão sobre o que estava por vir. Mas necessidade urgente de tirar, principalmente, as crianças dali. Pauline, aos 13 anos, voltava para casa. Ernesto, aos 21, para o combate se preparava. E Hitler, já com 50, era a mais perigosa ameaça. Capítulo 20. Mundo girando. Varsóvia, capital da Polônia, durante 10 dias é cercada por tropas alemãs, e se rende definitivamente em 1939, no dia 27 de setembro, após intensos bombardeamentos. Nesse espaço de tempo, a ofensiva alemã inicia um racionamento de alimentos. Em outubro é a vez de Hitler ordenar preparação para invadir a Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos e França. O medo se espalha na vizinhança. Enquanto os primeiros judeus, capturados pelo Terceiro Reich, como era chamada a nazista Alemanha, são deportados para a Polônia, onde o primeiro gueto, em Lublin, é estabelecido. A segregação ganha sua primeira colônia de humilhar os chamados inimigos. A crueldade começa a tomar forma, cercada de muros. Castigo e jazigo. Mas nem todos se conformam. E em 8 de novembro, uma bomba explode atrás de um palanque, numa cervejaria em Munique, onde Adolf acabara de discursar. O autor do atentado, um alemão opositor ao nazismo, foi preso quando a fronteira da Suíça tentava atravessar. 7 pessoas morreram, mas o ditador já não estava mais lá. Pela terceira vez, da morte, ele parecia conseguir escapar. Dias escuros começam a se arrastar pela Europa, alastrando a maldade, em um ano que vai findando. E em 8 de dezembro, a Itália, na guerra, declara neutralidade. O susto da volta para a casa da família de Pauline havia passado. E tudo parecia normal ao sul do continente.
Os únicos barulhos que se ouvia agora eram de garrafas de champanhe estourando e sorrisos contentes comemorando o Réveillon, e a chegada de uma nova década, vinda de um 1940 inocente, à frente. Período que seria lembrado para sempre. Infelizmente,